Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa semana 4, né? Onde a gente vai começar a falar sobre o conceito de força elétrica. E aí vocês vão ver que tem sempre uma lógica em relação a esses conceitos. Vem a força, depois vem o estudo do campo, tá? Então são coisas muito importantes dentro da eletrostática, tá certo, gente? Então vamos lá para a gente ver como que a gente vai trabalhar com essa parte da força elétrica. Um detalhe muito importante, gente, é o seguinte: a força elétrica, ela é uma grandeza vetorial, tá? E já que ela é uma grandeza vetorial, o que que vai acontecer? Nós vamos precisar recapitular alguns conceitos de soma de vetores, tá bom? Mas eu coloquei o que vocês vão precisar utilizar aqui, não precisa preocupar, não, tá certo? Que é soma de vetores, mais ou menos, aconteceu lá para vocês no primeiro ano, tá? Mas não precisa preocupar, não, que eu coloquei o que vocês vão precisar aqui, beleza? Vamos entender primeiro o que que é essa força elétrica, né? A força elétrica, ela é relacionada, ela vai relacionar o que a gente chama de lei de Coulomb, que é entender como que acontece a força de atração ou de repulsão entre as cargas. E como que eu faço o cálculo dessa força elétrica, né? Entre duas cargas. Nós vamos considerar o valor das duas cargas em módulo, tá? Perceba isso aqui, que eu estou considerando o valor dessas cargas em módulo. Então, por isso tem essas barrinhas aqui, ó, né? Porque a gente está considerando o valor das cargas em módulo. Então, não importa o sinal delas, tá? E vou considerar também a distância que elas se encontram, né? Então, por exemplo, a Q1 está aqui. Vamos considerar essa daqui A1, essa daqui A2. A distância entre elas também vai ser levada em consideração, que vai ser esse D, tá? Então, o que que acontece aqui? A força elétrica entre essas duas cargas vai ser a multiplicação entre as cargas, então, Q1 vezes Q2, dividido por esse D ao quadrado. E isso tudo multiplicado por K, onde K, gente, é uma constante, tá? Esse valor do K sendo uma constante, geralmente nós vamos utilizar igual a 9 vezes 10 elevado à nona, tá? Mas o exercício ele tem que dar isso para vocês, que é uma constante utilizada, tá bom? Então, a força é calculada dessa forma: K, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. Ou seja, vamos prestar atenção no que eu vou falar aqui agora, ó. A força, ela é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância, ou seja, quanto mais próximo estiverem essas cargas, maior vai ser a força entre elas, tá? Porque é inversamente proporcional à distância, né? Então, quanto mais distante elas estiverem, menor é a força entre elas, ok? E aí, a gente tem a questão do sentido, né, gente? Que é bem simples, é só relacionar com o mesmo sinal ou o sinal contrário. Então, cargas de mesmo sinal, a gente já sabe que elas se repelem, e cargas de sinais contrários se atraem, né? Então, cargas de sinais opostos vão ter força nesse sentido, ó, no sentido de se atrair, né? Uma puxando para a outra, ó, como se uma carguinha estivesse puxando a outra. E as cargas de mesmo sinal vão ter essa força na mesma direção, porém os sentidos são contrários. Então, como se uma estivesse empurrando a outra, né? Ó, a gente fala que é a força para fora das cargas. Essa daqui é a força de repulsão. Enquanto essa aqui é a força de atração. É uma força para dentro das cargas, tá? Essa é a diferença entre elas. E aí, gente, é o que eu estava comentando com vocês. A força, ela pode existir com apenas duas cargas, né? Mas eu posso ter força elétrica com mais de duas cargas. E aí a gente vai cair no conceito de força elétrica resultante. Nós vamos precisar encontrar a força elétrica resultante sob determinada carga. Para encontrar essa força elétrica resultante sob determinada carga, nós temos que trabalhar com os conceitos de vetores, tá bom? Então, vamos pegar essa situação aqui, ó. Eu tenho uma carga mais Qzinho aqui,
E aqui eu tenho uma carga mais Q1 e menos Q2, tá? Então, vamos lá, ó. A força entre mais Q1 e mais Qzinho é uma força de repulsão. Então, uma força para fora, ó, tá aqui, é a minha F1, né? Enquanto a força de mais Qzinho com menos Q2 é uma força de atração, ó, uma força para dentro, né? Então, vocês perceberam que a F1 e a F2 ficaram para o mesmo lado, né? No caso da Qzinho. Então, a força resultante sobre Qzinho seria simplesmente a gente somar os módulos dessas duas forças. Então, vamos supor que a F1 tivesse o valor de 2, enquanto a F2 tem o valor de 4. Você iria somar esses dois valores. 4 mais 2, que daria 6, tá? Eu posso sempre fazer isso? Claro que não. Você só vai fazer isso se as forças estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, ó. A setinha das duas está apontando para o mesmo lado. Então, nesse caso, a gente pode somar, tá? Quando as setinhas estiverem apontando para lados contrários, como esse caso aqui, ó, em vez da gente somar, a gente vai subtrair, tá? Então, como que vai ficar, ó? Agora a carguinha vai ser menos Qzinho. Aqui é mais Q1, aqui é mais Q2 agora. Então, a força vai ser uma força de atração, né? Ó, menos Qzinho com mais Q1 vai ser uma força de atração entre as cargas. Então, aqui para dentro da carga, ó, certo? Enquanto a força entre o menos Qzinho e o mais Q2 também vai ser uma força de atração, certo? Então, elas vão estar em sentidos contrários. Já que elas vão estar em sentidos contrários, a força resultante é uma menos a outra, ok? Então, o meu exemplo lá, né, 4 e 2. Então, uma vai ser, uma força tem valor 4 e a outra força tem valor 2. Então, 4 menos 2 vai ficar 2, certo? Então, sempre que elas estiverem em sentidos contrários, você subtrai uma da outra. Uma outra situação que pode acontecer, gente, é essas forças estarem perpendiculares, tá? Que é esse caso aqui, formarem 90 graus. Então, aqui eu tenho mais Qzinho, e aqui eu tenho Q2 e aqui em cima o Q1. Então, aqui, ó, do mais Qzinho com menos Q1 é uma força de atração. Então, ficou para cima. Enquanto a do mais Q2 com mais Qzinho vai ficar de repulsão, ó, é para fora. Né? Então, uma força ficou na horizontal, enquanto a outra ficou na vertical. Quando isso acontece, você vai formar um ângulo de 90 graus. E aí, para encontrar a resultante, a gente faz Pitágoras. A gente pega a força resultante ao quadrado, é igual a força 1 ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado. Tá? Então, sempre que elas forem perpendiculares, você pode fazer o teorema de Pitágoras, ok? Agora, se essas forças formarem ângulos diferentes, né? Então, a gente tem que desenhar essas forças. Então, por exemplo, ó, a mais Q1, mais Qzinho, com mais Q1, certo? Vai ser uma força de repulsão, que vai estar em cima dessa retinha aqui, gente, ó. Certo? Porque a retinha é sempre da força que liga as duas cargas. Tem que ser sempre da força que liga as duas cargas. Então, essa força entre mais Qzinho com mais Q1 vai ser o quê, ó? Vai ser sempre para fora, né? Porque nesse caso aqui é repulsão. Enquanto a de mais Qzinho com mais Q2 também vai ser repulsão nesse caso. Então, também aqui para fora, ó. Beleza? E aí, como é que a gente faz a resultante dessas duas aqui? Sendo que a gente não tem ângulo de 90, elas não estão no mesmo sentido, elas não estão em sentidos opostos. Como é que eu faço a resultante dessas duas forças? A gente faz uma coisa que vocês aprenderam lá no primeiro ano, que é a chamada regra do paralelogramo. É montar um paralelogramo com essas forças, certo? Então, eu traço aqui, ó, uma reta paralela desse lado aqui. Paralela a quem? Ó? A F1, né? E traço uma reta paralela aqui à minha F2. A minha resultante, gente, vai ser a diagonal desse paralelogramo, ó, que é esse vetor azul, tá? Então, presta atenção nisso, porque a gente vai utilizar isso nos exercícios.
Ok, gente? Não tem, tem até uma formulazinha para calcular aqui, mas o que nos interessa é saber o sentido. O sentido aqui é muito importante. Ok? Então, nós vamos para os exercícios do PET, que se encontram na página 114 e 115. Tá? Vocês vão fazer o número 1 e a gente vai para o número, vamos fazer o número 2 aqui, ok? O número 2, gente, está dizendo o seguinte: seja F a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga Q, separadas por uma distância R. Então, ele está falando o seguinte, ó, F, é isso aqui, né? Vai ser igual a força, chamou de F, a força entre duas cargas de mesmo valor, então eu coloquei a constante, o K, Q vezes Q, porque as cargas vão ser iguais, dividido pela distância que ele me deu aqui, que é R, ó, R ao quadrado. Tá? Então, a gente vai deixar essa força aqui quietinha. Agora, eu vou calcular uma nova força. Então, eu vou chamar essa força de F', que eu não sei quanto que ela vale, certo? Aí eu vou colocar a constante, que é o meu K, só que falou que agora ó, as cargas são quanto? 2Q e 3Q. Então, substituir aqui, ó, 2Q e 3Q. A distância não mudou, a distância vai continuar sendo R. Então, coloquei R aqui, ó, certo? Então, o que aconteceu aqui, ó? 3 vezes 2 vai multiplicar, 3 vezes 2 vai ficar 6. E aí, do lado de fora aqui, ó, o K, Qzinho vezes Qzinho dividido por R ao quadrado é a mesma coisa que a gente já tinha calculado aqui inicialmente, ó. Então, eu posso dizer que esse F', que é a nova força que eu tenho, é, na verdade, quanto? 6 vezes F. Eu substituí essas letras todas aqui, ó, pelo F, né? Então, qual que vai ser a força, a nova força entre as cargas? Vai ser uma força de 6F, que é a nossa letrinha E, tá? Esse tipo de exercício é muito comum, gente. A gente pode mudar também a distância, tá? Tem que observar ali que tem que elevar ao quadrado para não errar, tá bom? Mas é um exercício muito comum, ok, gente? A gente vai agora para o número 3, em que a gente vai trabalhar com essa questão do sentido, tá? Tem que prestar atenção por conta disso. A gente tem aqui, ó, em 4 vértices de um retângulo, de um pentágono regular, são colocadas cargas de mesmo valor que, mas de sinais alternados, conforme a figura. No quinto e último vértice do pentágono, é colocada uma carga de prova Q0 maior que zero, que ficará sob a ação de todas as outras. Qual dos vetores, F1, F2, F3 ou F4, representa a resultante das ações das cargas mais Q com menos Q sobre o Q0? Então, ele quer que a gente desenhe as forças ali e ver qual que vai ser a resultante, tá, gente? É isso que a gente vai fazer. Então, presta atenção aqui, ó. Eu sei que a força entre esse mais que isso aqui é mais que, tá meio ruim aqui, mas é mais que, e a carguinha de prova também é positiva, tá? Então, essa força entre elas aqui, ó, vai ser uma força o quê, ó? De repulsão. É essa roxinha que eu coloquei para cá, certo? A força entre essa carga menos que e a carga Qzinho positiva vai ser de atração. É essa roxinha que eu coloquei para cá também. Então, eu posso fazer resultante entre elas, né? Como eu mostrei para vocês ali, ó. Faço as paralelas, a minha resultante vai ser a diagonal desse paralelogramo. Então, essa roxinha que eu coloquei aqui para baixo, ó. Ok? Agora, eu vou fazer a força entre essa carguinha aqui, menos Q, e essa carga Q0, que vai ser uma força de atração. Ó. Então, essa primeira rosinha aqui, certo? E vou fazer também a força de repulsão, perdão. Aqui é mais Q, tá, gente? Entre essa mais Q e essa Qzinho. É de repulsão, que é essa rosinha aqui para fora. Tá certo? E vou fazer a resultante também. A resultante vai ficar, ó, para cá e para cá. A resultante vai ficar para cima, que é essa rosinha que eu coloquei aqui.
ok? Agora, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu tenho duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Então, a força resultante é a subtração entre elas, correto? Só que, o que acontece? Essas forças da parte roxa, cuidado aqui, ó, essas forças aqui da parte roxa, né? O que acontece? Elas são direcionadas em relação à distância do pentágono aqui, ó, que é a distância lateral aqui, certo? Então, essa distância ela é igual para essa parte roxa e para essa parte roxa, que é diferente para a parte rosa, porque olha a distância que eu teria que pegar da parte rosa, ó. Seria essa distância aqui, ou essa distância aqui, ó, certo? Que é diferente. Então, a distância para o cálculo das forças em rosa ali, ela é maior. Quanto maior a distância, menor é a força. Então, a força rosa, ela é menor, eu não sei calcular, mas a gente tem que fazer essa suposição, tá? A gente não sabe calcular, porque não tem valor ali, mas a gente tem que supor. Então, a força rosa, ela vai ser menor do que a força roxa, certo? Então, a força resultante, quando a gente faz a resultante entre forças que estão em sentidos opostos, a força resultante fica para o lado da maior força. Então, a força resultante que vai ficar para o lado de quem? Da força roxa, que é a maior. Então, a força roxa, se vocês olharem bem aqui, ó, é a F4, tá? Então, a resposta correta aqui é a nossa F4. Não vai ser nula, porque a força rosa é diferente da força roxa. Por isso, tá? A força rosa é menor do que a força roxa. Ok, gente? Então, essas questões de analisar o sentido das forças é bem importante, tá bom? O número 4 vai falar da mesma coisa, ó, de sentido e de soma também, tá? Então, ele fala, observe a figura que representa um triângulo equilátero. Então, nesse caso, todos os lados são iguais, né? Nesse triângulo, 3 cargas elétricas pontuais de mesmo valor absoluto estão nos seus vértices. O vetor que melhor representa a força elétrica resultante sobre a carga do vértice 1 é... Então, ele quer saber a força elétrica resultante, né? O que acontece? Ó, eu sei que essa aqui é positiva, eu tenho que saber o sinal das cargas, né? Senão não tem como a gente calcular essa força. Essa aqui é positiva, essa aqui também é positiva, certo? Então, o que vai acontecer? Ó? Duas cargas positivas vão produzir uma força de repulsão, que é essa aqui para fora, né? Enquanto essa carguinha aqui é negativa e vai produzir uma força de atração, que é essa aqui para baixo, certo? E aí eu vou somar, igual eu tinha feito lá, vou fazer as paralelas aqui, ó, e vou somar os meus dois vetores, ou seja, eu vou traçar a minha diagonal. A minha diagonal ficou como, gente? A minha diagonal é uma reta na horizontal. Então, a resposta correta da força resultante é a letra C, né? Prestem atenção bastante nesse sentido. A gente não está fazendo cálculo aqui, a gente está trabalhando com sentido. Tá certo, gente? Eu sei que às vezes pode ser um pouquinho complicado no início, né? Porque tem essa questão do sentido, mas depois vocês vão pegando na hora de fazer os exercícios, tá? Isso é bem importante para a parte da eletrostática. Ok, gente? E aí vocês vão fazer o 1 e o 5, beleza? E a gente vai encerrar essa parte da força, tá? Mas não se esqueçam dos conceitos que nós vimos aqui, porque na próxima semana nós vamos ver o campo elétrico. E o campo elétrico, ele está muito ligado à parte da força elétrica, tá bom? Então, tchauzinho para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.